Isabela Moura sentiu as pernas amolecerem enquanto ajeitava o véu pela última vez diante do espelho estreito da sacristia. Em poucos minutos, caminharia até o altar da igreja São Miguel, no coração de Petrópolis, para se casar com Henrique Bastos, o homem com quem compartilhava 3 anos de planos e promessas. Fique nessa história porque, a cada minuto, você vai descobrir uma nova peça de um quebra-cabeça mortal, começando com um casamento perfeito e terminando com a revelação de um crime que atravessa fronteiras. Se você acha que sabe quem são as pessoas ao seu redor, talvez essa história prove o contrário. Antes de continuar, já se inscreva, curta e compartilhe. Assim você não perde nenhum detalhe dessa e de outras histórias cheias de mistérios e reviravoltas que vão prender você até o último segundo. A respiração vinha curta, meio pelo nervosismo, meio pela estranha sensação de que aquele dia estava acontecendo rápido demais. Foi então que ouviu vozes no corredor lateral. A porta estava apenas encostada. A primeira voz era inconfundível, grave, calma, quase sem sotaque, a de Henrique. A outra, mais baixa e apressada, ela reconheceu de jantares e cumprimentos rápidos. Doutor Álvaro, amigo próximo e colega de profissão do noivo. "Você tem certeza que vai dar certo?" perguntou Álvaro com um tom de preocupação que não combinava com o clima de festa. Houve um silêncio rápido, seguido pela resposta de Henrique. "Absoluta. Ela confia em mim como ninguém. O resto é questão de tempo." Isabela franziu o senho. Ela, no caso, só poderia ser ela mesma. Se alguém desconfiar antes, insistiu o amigo. Henrique soltou um riso curto, daqueles que não revelam humor, apenas convicção. "Não vai. Já fizemos isso antes e funcionou perfeitamente." Isabela recuou um passo, com o buquê preso entre os dedos suados. "Fizemos o que antes?" A pergunta martelava, mas não encontrava resposta imediata. O som de um zíper sendo fechado ecoou pelo corredor e Álvaro baixou ainda mais a voz. "O prazo é apertado, você sabe." Henrique respondeu quase no mesmo tom. "É por isso que precisamos agir ainda hoje. Amanhã pode ser tarde demais." O coração de Isabela acelerou, mas não pelo motivo que ela esperava sentir naquele dia. Havia algo nas palavras deles, prazo, agir hoje, tarde demais, que soava mais como um plano do que uma preocupação médica comum. Ela tentou encontrar uma justificativa lógica. Talvez fosse um caso de urgência no hospital, um paciente que precisasse de cirurgia imediata. Mas então, por que tratar disso no corredor da igreja, minutos antes do casamento? E se ela perguntar alguma coisa? Álvaro quis saber, num tom quase ansioso. "Ela não vai perguntar", disse Henrique com firmeza. "Não é o tipo dela. Vai estar ocupada demais sorrindo para as fotos." Isabela respirou fundo, engolindo a vontade de abrir a porta e confrontá-lo na hora. O que quer que fosse, Henrique parecia seguro de que ela não desconfiaria de nada. O silêncio seguinte foi interrompido pelo arrastar de sapatos, e ela percebeu que os dois estavam se afastando pelo corredor. Antes que o som sumisse, ouviu Henrique dizer: "Assim que acabar, a entrega segue direto para o destino. Nenhum atraso." A noiva encostou-se na parede fria, tentando processar o que acabara de ouvir. "Entrega." A palavra ficou martelando na mente como um eco incômodo. Entrega de quê? Documentos, equipamentos ou algo pior? Seu instinto de jornalista investigativa começava a gritar, mas a razão tentava acalmar. Não crie histórias na sua cabeça. É o dia do seu casamento. Ainda assim, ela sabia que quando uma frase é dita no tom errado, ela deixa marcas. Apertou o buquê com força, como se pudesse espremer dali uma resposta. Na sacristia, a cerimonialista apareceu com o mesmo sorriso ensaiado de sempre. "Está pronta, Isabela?" perguntou, ajeitando o véu com delicadeza. "Pronta", respondeu ela, embora não tivesse certeza de que aquela palavra descrevesse seu estado de espírito. Por dentro, as perguntas não paravam de se multiplicar. Talvez fosse apenas coincidência. Talvez fosse só o estresse de Henrique com algum compromisso profissional. Talvez. Mas havia algo no modo como ele falara de prazos, de confiança, de entrega, que não soava nada com os plantões que ele descrevia nas histórias de hospital. A música de ensaio começou a ecoar.
abafada pelas paredes espessas da igreja. Isabela tentou afastar os pensamentos, mas sua mente já começava a costurar os pedaços daquela conversa em um tecido desconfortável. Lembrou-se de que Henrique sempre desconversava quando o assunto eram alguns de seus pacientes. Questões de sigilo, ele dizia. Mas agora, a palavra sigilo parecia assumir outro peso. Ela respirou fundo, se olhando no espelho. O rosto estava perfeito para as fotos, mas os olhos denunciavam que algo havia se instalado ali, uma dúvida que não sairia tão cedo. Quando a cerimonialista se afastou, Isabela caminhou até a porta da sacristia e espiou discretamente o corredor. Viu apenas um auxiliar de decoração recolhendo caixas e um fotógrafo ajeitando lentes. Henrique e Álvaro não estavam mais lá. A ausência deles não trouxe alívio. Pelo contrário, deixou no ar a sensação de que algo havia começado e que ela estava no centro disso sem sequer entender as regras do jogo. Voltou para o espelho, ajeitou o véu mais uma vez e decidiu que, se havia algo para descobrir, descobriria no momento certo. Mas até lá, Henrique continuaria acreditando que ela era apenas uma noiva apaixonada, sorrindo para as fotos. No fundo, porém, ela já sabia. Aquela não seria apenas a história de um casamento. Isabela saiu da sacristia com passos medidos, tentando controlar o turbilhão que girava dentro dela. O corredor lateral levava até a entrada principal da nave, e a cada passo, o som da música de ensaio se misturava ao burburinho discreto dos convidados. Pelos vitrais, feixes de luz coloriam o chão de pedra, mas ela não reparava na beleza. Estava ocupada revivendo cada palavra que tinha ouvido minutos antes. Entrega, prazo, agir hoje. Não era a conversa típica de médicos antes de uma festa. Forçou um sorriso para a cerimonialista que a aguardava junto à porta principal, como quem veste uma máscara com perfeição ensaiada. Do outro lado do corredor, Henrique conversava com dois padrinhos, gesticulando pouco, mas com aquele olhar atento que Isabela já vira em reuniões hospitalares. Ela percebeu que ele parecia ouvir mais do que falar, como quem avalia se o ambiente é seguro antes de revelar algo. Quando o olhar dele cruzou o dela, um sorriso perfeito se abriu em seu rosto. O tipo de sorriso que faria qualquer pessoa acreditar que ele estava apenas feliz por se casar. Mas Isabela, agora, percebia algo a mais. Havia tensão por trás daquele gesto. A sensação de estar sendo observada a fez apertar o buquê novamente, como se o ato pudesse trazer estabilidade. O pai dela, Augusto Moura, aproximou-se com o ar orgulhoso de sempre. "Minha filha, você está deslumbrante", disse, oferecendo o braço para a entrada triunfal. Isabela sorriu e agradeceu, mas percebeu o olhar dele se estreitar por um instante, como se tentasse ler algo além da superfície. "Está tudo bem?" ele perguntou em voz baixa. "Tudo perfeito", respondeu, embora a mente dela estivesse a quilômetros dali, presa nas frases de Henrique. No entanto, não podia envolver o pai ainda. Augusto tinha um temperamento explosivo e não hesitaria em confrontar o noivo ali mesmo se soubesse que algo estava errado. O cortejo começou e Isabela atravessou o corredor central sob o olhar de 200 convidados. As câmeras piscavam, os sorrisos surgiam de todos os lados, mas ela não conseguia se conectar com o momento. Em cada passo, lembrava-se do tom frio com que Henrique havia dito: "Ela confia em mim como ninguém." Aquilo soava mais como vantagem calculada do que como declaração de amor. No altar, Henrique estendeu a mão, e ela, por instinto, colocou a sua. O toque dele era firme, quase ensaiado, como se cada movimento estivesse sendo cronometrado. O padre iniciou a cerimônia e Isabela, embora repetisse as palavras necessárias, deixou a mente vagar. Observava detalhes. O amigo Álvaro, discretamente afastado dos outros padrinhos, um envelope volumoso saindo do bolso interno de seu paletó, o celular de Henrique vibrando em silêncio no bolso, e o rápido olhar que ele lançou à tela antes de guardá-lo de volta. Pareciam fragmentos desconexos, mas na cabeça de Isabela já começavam a se alinhar como peças de um quebra-cabeça ainda sem imagem final. Quando a troca de votos chegou, Henrique falou primeiro. O discurso era impecável.
Falava de como Isabela mudara sua vida, de como ela o tornara um homem melhor, de como estava pronto para construir um futuro com ela. As palavras eram tão bem arranjadas que arrancaram lágrimas de algumas convidadas. Mas para Isabela, cada frase soava como parte de um script. Ela conhecia Henrique o suficiente para perceber que estava desempenhando um papel. E desempenhava bem demais. Sua vez chegou, e ela optou por algo breve, direto, sem se prolongar, evitando deixar escapar qualquer emoção que pudesse denunciá-la. O beijo final foi seguido de aplausos e música alta. O corredor central virou uma passarela de felicitações, mãos estendidas, abraços, flashes de câmeras. Isabela manteve o sorriso impecável, enquanto observava de soslaio cada movimento de Henrique. Ele cumprimentava familiares, conversava com naturalidade, mas parecia sempre atento ao relógio. Quando saíram da igreja para a sessão de fotos, ela percebeu Álvaro no canto, mexendo rapidamente no celular e olhando para a rua, como se esperasse algo, ou alguém. Aquilo acendeu novamente o alerta interno dela. Durante as fotos, Henrique a abraçava com a firmeza certa. Inclinava-se para beijos suaves no rosto, mas seus olhos, por vezes, varriam os arredores, atentos a pontos que só ele parecia notar. Isabela começou a reparar que ele evitava ficar muito tempo em um mesmo lugar, e quando não estava posando para fotos, se afastava discretamente para conversas rápidas com Álvaro. Cada vez que voltava, trazia um sorriso automático, mas a tensão nos ombros não desaparecia. Ao final da sessão, enquanto a equipe de fotografia organizava o grupo para a última imagem, Isabela percebeu Henrique mexendo na aliança, como se o gesto fosse inconsciente. O olhar dele se fixou brevemente em algo atrás dela, um movimento rápido, quase imperceptível. Quando ela se virou para seguir o olhar, viu apenas um homem de terno escuro se afastando pela calçada, carregando um pequeno cooler azul. E embora não soubesse explicar por quê, a visão daquele objeto disparou uma sensação de desconforto que ela não conseguiria esquecer. O trajeto até o salão de festas foi curto, mas para Isabela pareceu uma viagem longa demais dentro daquela limusine branca. Henrique, sentado ao lado dela, segurava sua mão com delicadeza ensaiada, enquanto trocava mensagens discretas no celular apoiado no joelho. "Quem é?" perguntou ela, inclinando-se como quem tenta participar da conversa. "Só um amigo do hospital, me dando os parabéns", respondeu, guardando o aparelho rápido demais. O reflexo de jornalista fez Isabela gravar mentalmente o movimento. O nome que piscara na tela não era conhecido, mas as letras C.S. ficaram presas na memória como pista não resolvida. Ao chegar no salão, foi recebida por uma onda de aplausos e música ambiente suave. Mesas impecavelmente arrumadas, flores brancas em vasos altos, luzes douradas criando um clima quase mágico. Isabela sorriu para todos, mas seus olhos percorriam o espaço em busca de figuras conhecidas, ou desconhecidas demais para estarem ali. No canto próximo ao bar, o homem do cooler azul conversava com outro convidado. Não usava crachá nem parecia funcionário da festa, mas sua postura era de quem estava à vontade no ambiente. Ao perceber que Isabela o observava, ele desviou o olhar e saiu pela porta lateral. Henrique estava cercado de parentes, todos elogiando o casamento, falando da lua de mel para Paris e de como os dois formavam um casal perfeito. A cada comentário, Isabela respondia com frases curtas e bem colocadas, enquanto mantinha a atenção dividida entre a conversa e o sumiço do homem do cooler. Quando procurou Álvaro entre os convidados, não o encontrou. A ausência dele, minutos depois de falar discretamente com Henrique na igreja, parecia mais do que coincidência. Durante o jantar, Henrique manteve o tom charmoso e atento, perguntando se ela estava aproveitando o dia, se o vestido estava confortável, se a música estava boa. Mas havia momentos em que seu olhar se fixava em um ponto distante, como se estivesse medindo o tempo. Numa dessas distrações, Isabela percebeu que ele tocou a aliança e olhou o relógio quase ao mesmo tempo. Um gesto repetido, mas agora acompanhado por um leve franzir de sobrancelhas. Ela conhecia aquele microgesto. Henrique estava preocupado. Helena, a irmã caçula de Isabela,
Aproximou-se durante a sobremesa. Você está estranha, Isa, disse em voz baixa, puxando uma cadeira. Não é nada, só nervosismo, respondeu, tentando desviar o assunto. Mas Helena, estudante de medicina, tinha o olhar treinado para detalhes. Eu vi seu noivo e o amigo dele, Álvaro, conversando sério lá fora. Parecia algo importante. E aquele cara de terno escuro está desde a igreja circulando aqui. Isabela não respondeu, apenas lançou um olhar rápido para Henrique, que naquele momento ria de algo dito por um tio. Depois do brinde, Henrique se levantou para cumprimentar um pequeno grupo que chegara atrasado. Isabela aproveitou para caminhar discretamente até a porta lateral do salão. Do lado de fora, a noite estava fria, e no estacionamento quase vazio viu, ao longe, o homem do cooler entrando em um carro preto. Álvaro estava no banco do passageiro. O veículo arrancou devagar sem chamar atenção. Isabela voltou para dentro antes que alguém percebesse sua ausência, mas o nó no estômago apertou. Aquilo estava longe de ser um acaso. Henrique voltou à mesa com o mesmo sorriso impecável, comentando sobre a viagem para Paris e sugerindo passeios românticos. Isabela assentiu, mas a mente estava em outro lugar. Cada detalhe, o cooler, o homem de terno, Álvaro, as mensagens no celular, formavam uma teia em que ela sentia estar presa sem entender porquê. Sabia que precisava de mais informações antes de agir. Até lá, o sorriso teria que ser mantido, e a atuação perfeita. Quando a pista de dança abriu, Henrique a puxou para o centro, os olhos dele fixos nela como se quisesse congelar aquela imagem. Estamos começando a vida dos sonhos, disse, no tom mais convincente que já usara. Isabela sorriu de volta, sentindo que ele acreditava no próprio papel. Mas ao se virar durante a dança, viu pela janela lateral o mesmo carro preto estacionar novamente do lado de fora. E desta vez, o cooler azul não estava mais na mão do homem. Estava nas mãos de Álvaro. Isabela se afastou discretamente da pista de dança, deixando Henrique ocupado com cumprimentos de familiares. O salão estava repleto de conversas animadas, mas para ela, o som se misturava a um zumbido distante. Seguiu até a varanda lateral, de onde podia observar o estacionamento iluminado por lâmpadas amarelas. O carro preto ainda estava lá, mas agora Álvaro e o homem de terno escuro conversavam junto à porta aberta, o cooler azul apoiado no banco de trás. Eles falavam baixo, e um deles consultava o celular mostrando algo na tela. Isabela mordeu o lábio, desejando estar perto o suficiente para ouvir. Quando voltou para dentro, cruzou com Helena perto do bar. Você sumiu, Isa, disse a irmã, entregando-lhe uma taça de espumante. Estava só tomando ar. Helena inclinou a cabeça, estudando-a. Sei que esse seu tomar ar significa que tem algo acontecendo. Quer me contar? Isabela pensou em dizer, mas se conteve. Helena podia ser inteligente, mas também era impulsiva, e isso poderia colocar tudo a perder. Depois a gente conversa, respondeu, esboçando um sorriso forçado. No canto do salão, avistou Roberto Farias, primo distante de Henrique e gerente administrativo do hospital onde ele trabalhava. Era um homem de fala rápida e sempre interessado em assuntos alheios. Isabela se aproximou com um ar descontraído. Roberto, a última vez que nos vimos foi no coquetel do hospital, lembra? Ele riu concordando e começou a falar sobre os novos investimentos da instituição. Isabela ouviu com atenção, mas prestou especial interesse quando ele comentou sobre um projeto confidencial que estava exigindo muita atenção de Henrique nos últimos meses. Ao perguntar mais detalhes, Roberto apenas sorriu. Ah, essas coisas delicadas. Você sabe, questões internas. Melhor deixar para ele te contar. Henrique reapareceu ao lado dela nesse instante, colocando o braço em sua cintura de maneira quase possessiva. Tudo bem por aqui? Perguntou, lançando um olhar rápido para Roberto, que logo inventou uma desculpa para se afastar. Isabela percebeu que o clima mudou. Henrique mantinha o sorriso, mas seu toque ficou mais firme. Você estava falando com ele sobre o quê? Indagou, em tom leve, mas com uma ponta de controle. Assuntos de família, respondeu ela, sem piscar. A resposta pareceu satisfazê-lo,
e ele mudou de assunto, falando sobre o brinde que faria dali a pouco. A festa prosseguiu, mas Isabela passou a observar com mais atenção os movimentos de Henrique. Ele se ausentava por alguns minutos e voltava sempre verificando o celular. Em uma dessas saídas, ela viu Álvaro entrar novamente no salão e entregar discretamente algo a Henrique, pequeno, embrulhado em papel térmico prateado. Henrique guardou no bolso interno do paletó com naturalidade e continuou cumprimentando convidados, como se nada tivesse acontecido. Quando o brinde foi anunciado, Henrique subiu ao palco improvisado e fez um discurso impecável sobre amor, união e planos para o futuro. A plateia reagiu com aplausos entusiasmados, mas Isabela, da mesa principal, notou que ele olhava frequentemente para o relógio, acelerando o discurso nos últimos minutos. Assim que terminou, desceu e cochichou algo para Álvaro, que fez um gesto afirmativo e saiu novamente pela porta lateral. Isabela não resistiu. Pegou a bolsa e seguiu discretamente na mesma direção, certificando-se de que Henrique estava distraído com os convidados. Do lado de fora, o ar frio da noite a envolveu. Álvaro estava a poucos metros de distância, falando ao telefone e segurando o cooler azul com a outra mão. Ela se escondeu atrás de uma coluna, ouvindo apenas fragmentos. Sim, daqui a pouco. Tem que estar pronto no aeroporto. Não, sem atrasos dessa vez. Aeroporto. A palavra soou alta demais dentro da cabeça dela, ainda que dita num murmúrio. Antes que pudesse ouvir mais, passos ecoaram atrás dela. — O que está fazendo aqui? Perguntou Henrique, surgindo de repente. Isabela se virou com um sorriso rápido. Estava precisando de ar de novo. Está muito quente lá dentro. Ele a observou por alguns segundos, como se tentasse medir se ela dizia a verdade. Vem, todos estão esperando a gente para a próxima dança. Ela assentiu, mas enquanto voltavam para o salão, o pensamento era claro. A noite de lua de mel e a menção ao aeroporto não eram coincidência. De volta ao salão, Isabela manteve o sorriso para as fotos, mas a mente girava rápido. Aeroporto, cooler, projeto confidencial. Não precisava ser repórter para saber que havia algo grande acontecendo. Mas ser repórter ajudava a saber onde cutucar. Sentou-se à mesa principal, fingindo ajeitar o vestido, enquanto, na verdade, procurava o celular na bolsa. Discretamente, digitou uma mensagem para Helena. Preciso que descubra o que é o projeto confidencial do hospital. Fale com quem você puder, mas sem usar meu nome. Helena respondeu quase de imediato. Já sei com quem falar. Isabela apagou a conversa por precaução. Henrique passou pela mesa, tocou o ombro dela e disse que precisava resolver um detalhe com a cerimonialista. Isabela sabia que aquilo era mentira. A cerimonialista estava no centro da pista, organizando a próxima dança. Esperou um minuto e depois o seguiu com o olhar, vendo-o atravessar o salão e desaparecer novamente pela porta lateral. O impulso foi imediato. Ela se levantou e, desta vez, escolheu um caminho diferente, contornando a área externa até o estacionamento. O carro preto ainda estava lá, mas o cooler não estava mais à vista. Próximo à entrada lateral, ouviu vozes abafadas. Não eram mais de Álvaro ou do homem de terno. Agora era Henrique falando ao telefone. Sim, confirmado. Vai embarcar como material biológico. Não, a documentação está comigo. Temperatura controlada, sem riscos. Cada frase vinha pausada, como se ele estivesse repetindo instruções. Isabela encostou-se na parede, com o coração acelerado, tentando gravar mentalmente cada palavra. Material biológico. O termo podia significar muitas coisas, mas em mãos erradas significava apenas uma. Algo que não deveria estar ali. Antes que pudesse ouvir mais, Henrique encerrou a ligação e voltou a entrar. Isabela esperou alguns segundos e o seguiu, fingindo ter ido ao banheiro. Ao retornar à mesa, encontrou Helena ao lado de sua cadeira, segurando o celular com expressão séria. Consegui algo, murmurou, enquanto Henrique conversava distante com um grupo de convidados. Uma colega minha do curso de medicina já ouviu falar desse projeto. É sobre transporte de órgãos para transplantes, mas dizem que está cercado de boatos, falta de registros, doadores que ninguém sabe de onde vêm.
Isabela sentiu um arrepio subir pela coluna. "E isso é legal?" perguntou, mantendo o tom baixo. "Se for feito dentro das regras, sim. Mas se os boatos forem verdade, não." Helena a fitou nos olhos. "Por que está me perguntando isso?" Isabela hesitou. Não podia contar tudo ali, não com Henrique a poucos metros. "Depois eu explico, só continua investigando." Helena assentiu, ainda desconfiada, e se afastou. O restante da festa correu como em câmera lenta para Isabela. Ela participava das conversas, aceitava elogios e posava para fotos. Mas a mente estava no estacionamento, no cooler azul e no embarque como material biológico. Às 11 da noite, Henrique sugeriu que encerrassem cedo para descansar antes da viagem. Soava razoável, mas para Isabela parecia mais um passo apressado no cronograma dele. No carro, a caminho do hotel onde passariam a noite antes de embarcar, Henrique parecia aliviado. Conversava sobre o voo, mencionava um amigo que os encontraria no aeroporto e dizia que cuidaria pessoalmente da documentação de viagem. "Você não precisa se preocupar com nada, amor, só aproveita", disse, apertando a mão dela. Isabela sorriu, mas por dentro sabia que não era mais uma questão de aproveitar, era de descobrir antes que fosse tarde. Quando chegaram ao hotel, Isabela esperou Henrique entrar no banheiro e, com mãos rápidas, pegou o celular dele na mesinha. Tentou desbloquear, mas a senha era diferente da que ele costumava usar. Isso confirmou o que ela já intuía. Henrique estava escondendo mais do que um simples trabalho urgente. Guardou o celular de volta antes que ele saísse e decidiu. Não iria para o aeroporto, sem saber exatamente o que estava sendo levado naquele cooler. O quarto do hotel estava silencioso, exceto pelo som constante do chuveiro. Henrique havia dito que tomaria um banho rápido antes de dormir. Mas Isabela sabia que esse rápido lhe daria pelo menos 10 minutos. Sentou-se na poltrona, com o celular próprio nas mãos e a mente trabalhando como uma redação em dia de fechamento. Helena ainda estava acordada e Isabela enviou uma mensagem curta. "Preciso saber tudo o que puder sobre transporte de órgãos ilegais, agora." Menos de 1 minuto depois, a resposta chegou. "Tenho um contato no hospital que pode falar. Vou tentar ligar." Enquanto esperava, o olhar de Isabela caiu sobre a mochila preta de Henrique, largada no canto do quarto. Era o mesmo modelo que ele usava para plantões, sempre fechado com zíper e cadeado pequeno. Desta vez, porém, o cadeado estava aberto. Ela se aproximou devagar. Puxou o zíper com cuidado e encontrou dentro uma pasta de couro, um termômetro digital portátil e um envelope pardo com etiquetas hospitalares. Ao abri-lo, seu coração disparou. Dentro havia documentos com códigos alfanuméricos, datas e anotações sobre compatibilidade e destino final. A respiração ficou pesada quando ela folheou mais algumas páginas. Cada ficha correspondia a um doador, mas o campo autorização estava em branco. Não havia assinaturas de familiares, nem registros oficiais. Pior, muitos nomes estavam acompanhados por uma observação fria, sem histórico familiar conhecido. Isabela não precisava de mais explicações para entender o que aquilo significava. Eram pessoas sem parentes próximos, invisíveis para o sistema, cujos corpos se tornavam alvos fáceis para desaparecer das estatísticas. O celular vibrou em sua mão e ela atendeu antes mesmo de olhar a tela. Era Helena falando rápido. "Isa, acabei de conversar com meu contato. Ele confirmou que o hospital já foi investigado por suspeita de sumiço de órgãos, mas nunca encontraram provas. Ele disse que alguns cirurgiões tinham ligações externas para vender no mercado negro. E adivinha quem estava no centro dos boatos? Henrique." Isabela fechou os olhos por um segundo, deixando o peso da confirmação cair sobre ela. "E o tal projeto confidencial?" Helena hesitou. Era o codinome para operações de alto risco, não para salvar vidas, mas para fazer negócios. Isabela agradeceu e desligou, sentindo as mãos tremerem. Voltou a olhar para os papéis e uma ficha chamou mais sua atenção. O destino final estava listado como Aeroporto Internacional. 14h35, exatamente o horário em que eles embarcariam para a lua de mel.
A coincidência agora era impossível de ignorar. Henrique não estava apenas levando-a para uma viagem romântica. Estava usando a presença dela como cobertura perfeita para despachar um órgão no mesmo voo, escondido entre as malas ou em compartimento controlado. Fechou tudo rapidamente, devolvendo a mochila como estava, antes que o chuveiro desligasse. Sentou-se novamente na poltrona, cruzou as pernas e tentou parecer distraída olhando o celular. Quando Henrique saiu do banheiro, vestindo apenas a calça social e secando o cabelo, sorriu para ela como se nada no mundo pudesse manchar aquele momento. "Está pronta para amanhã?" perguntou. Isabela forçou um sorriso, escondendo o turbilhão interno. Mais do que nunca. Enquanto ele se deitava e apagava a luz, Isabela permaneceu acordada, ouvindo a respiração dele estabilizar no sono. O plano ainda não estava claro, mas uma coisa já estava decidida. Ela não iria simplesmente confrontá-lo. Precisaria fingir que não sabia de nada, ganhar tempo e, acima de tudo, encontrar uma forma de expor Henrique com provas incontestáveis. Se ele acreditava que ela era apenas a noiva apaixonada, continuaria a subestimá-la, e isso seria a arma mais poderosa que ela teria. No escuro, seus olhos fixaram-se na sombra da mochila no canto do quarto. Aquele objeto agora não era apenas uma mala de médico. Era a prova física de que Henrique estava disposto a cruzar qualquer linha para manter o que tinha. E Isabela, silenciosamente, prometeu a si mesma. Não importava o risco, ela faria com que ele pagasse. O sol ainda nem havia despontado, quando Isabela acordou com o som do alarme de Henrique. Ele se levantou rápido, vestindo a camisa branca e verificando a mochila preta como se fosse um ritual. "Dormiu bem?" perguntou, ajustando a gravata diante do espelho. "Como uma pedra", respondeu ela, com um sorriso preguiçoso, enquanto por dentro revivia cada detalhe dos documentos que lera na noite anterior. Observou-o conferir o celular e enviar mensagens rápidas. Ele parecia mais nervoso do que no próprio casamento, mas se esforçava para disfarçar. Durante o café da manhã no restaurante do hotel, Henrique manteve a conversa leve. Falou sobre passeios em Paris, restaurantes estrelados e até fez piadas com a possibilidade de se perderem pelas ruas. Isabela retribuiu com risadas calculadas, como se estivesse encantada com cada palavra. Em certo momento, ele recebeu uma ligação e se afastou, deixando o café pela metade. Isabela aproveitou para fotografar discretamente o cadeado e o zíper da mochila, enviando a imagem para Helena com a mensagem: "Se eu não responder até amanhã, entregue isso para a polícia." No trajeto até o aeroporto, Henrique recebeu mais 3 ligações, todas atendidas no viva-voz baixo, o suficiente para Isabela captar fragmentos. Confirmação do embarque, coleta na sala restrita e liberação alfandegária. Cada frase reforçava a certeza dela sobre o que estava prestes a acontecer. Ainda assim, manteve o olhar curioso de uma recém-casada, perguntando sobre o clima em Paris e comentando que estava ansiosa para tirar fotos no Sena. Ele respondeu com entusiasmo, convencido de que ela não suspeitava de nada. Ao chegarem, foram recebidos por um funcionário do aeroporto que parecia esperar por eles. Henrique o cumprimentou pelo nome, Carlos, e o apresentou como um amigo que ia agilizar o embarque. Carlos, um homem de meia-idade com um crachá oficial, olhou rapidamente para a mochila preta e fez um gesto quase imperceptível de aprovação. "Tudo certo", disse, conduzindo-os por um acesso lateral. Isabela percebeu que não passariam pelo controle de segurança comum, e isso fez seu coração disparar. No corredor restrito, Henrique pediu que ela esperasse um instante, dizendo que precisava resolver uma burocracia com o bilhete. Isabela assentiu e observou enquanto ele desaparecia por uma porta metálica com Carlos e a mochila. Aproveitando o momento, pegou o celular e ativou a câmera de vídeo. Caminhou devagar até uma abertura lateral no vidro fosco e conseguiu filmar Henrique entregando a mochila a um homem de jaleco branco que a abriu, retirou um recipiente térmico prateado e o colocou dentro de um cooler azul idêntico ao que ela vira na festa. O coração dela batia tão forte que temia ser ouvida,
mas continuou filmando até que Henrique e Carlos reaparecessem, fechando a porta. Guardou o celular rapidamente e adotou a expressão de quem estava apenas checando mensagens. "Tudo certo, meu amor", disse ele sorrindo e pegando-a pela mão. "Agora é só embarcar e aproveitar." Isabela retribuiu o sorriso, mas por dentro comemorava. Agora tinha a primeira prova concreta em vídeo. Durante o voo, Henrique parecia relaxar, até pegar no sono após o jantar. Isabela aproveitou para anotar no bloco de notas do celular tudo o que havia presenciado, incluindo horários, nomes e descrições físicas. Também salvou o vídeo em uma nuvem protegida. Enquanto ele dormia ao lado, ela fitava as luzes da cidade lá embaixo, planejando os próximos passos. Precisaria de algo mais, algo irrefutável, que não desse espaço para desculpas ou explicações. Quando o avião começou a descer em Paris, Henrique acordou animado, falando sobre o hotel e os passeios. Ela fingiu acompanhar o entusiasmo, mas já tinha decidido. Usaria cada momento da viagem para se aproximar mais do que ele escondia. Quanto mais ele confiasse nela, mais aberta seria a porta para o erro que o derrubaria. Paris recebeu o casal com um frio cortante e um céu cinza, típico do início de inverno. Henrique parecia eufórico, comentando sobre como a cidade mais romântica do mundo seria o cenário perfeito para começarem a vida juntos. Isabela retribuiu com sorrisos suaves, escondendo atrás deles o olhar calculista de quem já via cada rua e cada esquina como parte de um tabuleiro. Ao chegarem ao hotel 5 estrelas na região de Saint-Germain, Henrique fez questão de mostrar a vista para o Sena e brindar com champanhe. "Aproveite cada minuto, meu amor", disse, erguendo a taça. Ela brindou, pensando, "Eu vou aproveitar, mas de um jeito que você não imagina." No segundo dia, enquanto caminhavam pela Rue de Rivoli, Henrique recebeu uma ligação e pediu licença para resolver algo do hospital. Em vez de se afastar completamente, permaneceu a poucos passos dela, falando em francês com um sotaque fluente demais para ser improvisado. Isabela, que entendia o básico do idioma, captou expressões como entrega confirmada, cliente satisfeito e próxima remessa. Fingiu estar distraída fotografando vitrines, mas gravou discretamente o áudio no celular, ampliando seu arsenal de provas. À noite, durante um jantar em um restaurante sofisticado, Henrique começou a falar sobre como certos contatos internacionais eram essenciais para o trabalho dele. Isabela aproveitou para simular curiosidade ingênua. "E eles confiam assim, sem mais nem menos?" perguntou com um tom quase admirado. Henrique sorriu, satisfeito com o interesse. "Quando você constrói uma reputação impecável, eles nem questionam. Acham que tudo é para salvar vidas." O brilho no olhar dele ao dizer isso não era de orgulho médico, era de quem se deleita com o próprio poder. No terceiro dia, Henrique anunciou que precisaria encontrar um colega no lobby de um hotel próximo. Isabela, sem hesitar, disse que iria junto. No caminho, ele tentou convencê-la a passear sozinha pelo bairro, mas ela insistiu que ficaria no café do hotel até ele terminar. Assim que ele entrou para a reunião, ela pediu um assento próximo ao hall, de onde podia observar. Viu Henrique cumprimentar um homem alto, loiro, com um casaco caro e uma maleta metálica. Não trocaram abraços, apenas um aperto de mão rápido e objetivo. Em seguida, Henrique tirou algo da pasta que carregava. Pequeno, embrulhado em papel térmico prateado, idêntico ao que vira no aeroporto. Isabela tirou o celular e começou a filmar discretamente, usando a câmera frontal para não chamar atenção. Capturou o momento exato em que o homem abriu a maleta e Henrique colocou o pacote dentro. Poucos segundos depois, o loiro fechou a maleta, acenou com a cabeça e saiu, deixando Henrique ajustar o paletó com a calma de quem acabara de vender algo muito mais valioso do que qualquer joia. Quando ele se virou para sair, Isabela já estava de volta ao café, sorrindo e fingindo ter passado o tempo lendo um guia turístico. Naquela noite, de volta ao hotel, Henrique parecia mais relaxado do que nunca, até oferecer um brinde à confiança entre marido e mulher. Isabela sorriu, bateu sua taça na dele e pensou que essa confiança seria justamente o que o destruiria. Enquanto ele dormia, ela enviou o vídeo da reunião para Helena,
junto com uma mensagem curta: tenho quase tudo, falta só o flagrante final. No dia seguinte, Henrique a surpreendeu dizendo que precisaria ir até Marsella para resolver um último detalhe de negócios, antes de seguirem com a viagem romântica. Isabela aceitou sem hesitar, mas por dentro já sabia. Se ele estava disposto a levá-la até lá, era porque tinha certeza de que ela não desconfiava de nada. E isso significava que a chance de capturar o momento decisivo estava cada vez mais perto. O trem para Marsella cortava o interior da França como uma lâmina prateada. Henrique estava sentado ao lado de Isabela, revisando documentos no tablet com a concentração de um cirurgião antes de uma operação. Vai ser rápido, garantiu sem olhar para ela. Isabela assentiu, observando discretamente o reflexo dele na janela. No celular digitava uma mensagem para Helena. Estamos indo para Marsella. Ligue para o contato da polícia e avise que o flagrante precisa ser hoje. Minutos depois recebeu a resposta. Eles já estão a caminho. Ao chegar, foram direto para um hotel discreto, próximo ao porto. Henrique parecia ansioso, conferindo o relógio a cada poucos minutos. Fica no quarto, vou resolver tudo e volto para jantarmos juntos, disse, tentando soar natural. Isabela sorriu e respondeu. Claro, amor. Mas antes quero conhecer o cais. Posso ir com você até lá? Ele hesitou, mas acabou concordando, talvez confiante demais de que nada poderia dar errado. O porto estava movimentado, com barcos entrando e saindo sob o céu carregado de nuvens. Henrique caminhava com passos rápidos, levando a pasta de couro. Parou diante de um galpão com portas metálicas e fez uma ligação curta. Poucos minutos depois, Álvaro apareceu, o mesmo cúmplice da festa e do aeroporto, carregando novamente o cooler azul. A visão fez o coração de Isabela acelerar, mas ela manteve o semblante neutro, como se não tivesse notado nada de incomum. Ficou alguns metros atrás, fingindo observar o mar enquanto, na verdade, enviava sua localização em tempo real para o contato policial que Helena havia providenciado. Em seguida, ativou a câmera do celular e começou a filmar, ajustando o ângulo para capturar Henrique, Álvaro e o cooler. O vento frio cortava o rosto, mas ela mal sentia. Toda sua atenção estava no que aconteceria em seguida. Do interior do galpão, surgiu um homem alto, vestido com um jaleco e luvas cirúrgicas. Ele abriu o cooler, conferiu o conteúdo e fez um sinal de aprovação. Henrique retirou um envelope grosso do paletó e entregou ao homem, que o guardou rapidamente. Álvaro olhou para os lados, como quem teme estar sendo observado. Foi nesse momento que duas viaturas discretas estacionaram a poucos metros dali, sem sirenes, apenas faróis baixos. Isabela manteve o telefone apontado para a cena, captando cada movimento. Quando os policiais saíram dos carros, Henrique ainda estava de costas, mas logo percebeu a aproximação. Tentou reagir falando rápido com Álvaro, mas já era tarde. 2 agentes o seguraram pelos braços, enquanto o outro recolhia o cooler como prova. A voz firme do delegado se impôs. Henrique Bastos, você está preso por tráfico internacional de órgãos. Mesmo diante da prisão, Henrique tentou manter o controle. Isso é um erro. Sou médico, estava salvando uma vida, gritou, mas o delegado apenas exibiu um mandado e apontou para a câmera de Isabela que gravava tudo. Temos provas suficientes, inclusive as imagens. Foi nesse instante que Henrique olhou para ela, e o brilho de confiança se transformou em um olhar de pura descrença. Isabela guardou o celular lentamente, aproximando-se apenas o bastante para sussurrar. Você disse que eu não precisava me preocupar com nada, e tinha razão. Agora não preciso mais me preocupar com você. O vento do porto parecia mais leve para Isabela naquele momento. Ela assistia a Henrique sendo colocado no banco traseiro da viatura, algemado, o semblante marcado por uma mistura de raiva e incredulidade. Álvaro, ao lado, tentava desviar o olhar das câmeras que começavam a surgir. Jornalistas franceses já haviam recebido o alerta das autoridades e registravam cada detalhe. Um policial se aproximou de Isabela e perguntou em inglês: quer prestar seu depoimento agora ou amanhã? Ela respirou fundo, olhando para o mar. Agora. Quero que isso acabe de uma vez. Dentro da delegacia, Isabela contou tudo.
desde o momento em que ouviu Henrique falar sobre material biológico até o flagrante no porto. Entregou vídeos, áudios, fotos e anotações, organizados com precisão de repórter. O delegado Arantes, que havia vindo do Brasil para coordenar a operação internacional, a elogiou. Se não fosse sua coragem e frieza, esse caso continuaria impune por anos. Ela apenas assentiu, sentindo que, mais do que coragem, tinha sido uma questão de sobrevivência. No dia seguinte, a notícia estava em todos os jornais. Médico brasileiro renomado preso por tráfico internacional de órgãos na França. As matérias exibiam imagens de Henrique sendo levado, o cooler apreendido e as conexões com investigações antigas no Brasil. Amigos e conhecidos enviavam mensagens para Isabela, chocados com a revelação. Alguns perguntavam se ela estava bem, outros admitiam que nunca imaginaram que Henrique fosse capaz de algo tão sombrio. De volta ao hotel, Isabela abriu a janela e deixou o ar frio entrar. Olhou para a cidade e percebeu que, apesar do cenário romântico, Paris seria para sempre lembrada por ela como o lugar onde um ciclo se fechou. Pegou o celular e enviou uma mensagem para Helena. Está feito. Ele não vai machucar mais ninguém. A resposta veio quase instantânea. Você é incrível, Isa. Volta logo para casa. Horas depois, já no voo de retorno, Isabela revisitou mentalmente cada momento desde o casamento. Percebeu que, se não tivesse ouvido aquela conversa atrás da porta, talvez estivesse agora ao lado de um criminoso, cúmplice sem saber. A lembrança lhe trouxe um misto de alívio e determinação. No bolso carregava um pendrive com todas as provas, não por necessidade, já que a polícia tinha cópias, mas como um lembrete do que acontecera. Ao desembarcar no Brasil, foi recebida por Helena e por alguns repórteres que tentavam arrancar declarações. Isabela passou direto, sorrindo apenas para a irmã. No caminho para casa, respirou fundo e disse: nunca mais vou ignorar aquela voz interna que avisa quando algo está errado. Helena apertou sua mão, em silêncio, entendendo que não era apenas sobre Henrique, mas sobre qualquer pessoa que tentasse subestimar a força dela. No fim da noite, sozinha em seu apartamento, Isabela se olhou no espelho. Viu o reflexo de alguém que tinha passado pelo inferno e voltado mais forte. Sorriu levemente e murmurou para si mesma: fim de jogo. Do lado de fora, a cidade seguia seu ritmo, alheia ao fato de que, para ela, uma guerra pessoal havia terminado e finalmente podia dormir em paz. Se essa história te prendeu até aqui, imagine quantas outras verdades escondidas ainda estão por vir. Inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe. Assim você não perde nenhum mistério e ainda ajuda mais pessoas a conhecerem histórias que ninguém teria coragem de contar.